Saudações, estudantes. Nós vamos para mais uma das nossas videoaulas. O nosso tópico principal de hoje trata-se de algoritmos com Visual G, desvio condicional, operadores lógicos e relacionais. E o objetivo principal da aula de hoje é que vocês aprendam a utilizar, ou ao menos tenham uma base, uma introdução, de como utilizar esses desvios condicionais e também os operadores lógicos e relacionais, tá certo? Esse conteúdo é da semana 7, que vai de segunda, 16/11, a sexta-feira, dia 20/11, ok? Então vamos lá, desvio condicional. O desvio condicional, ou a estrutura condicional, como também nós podemos chamar, por tratar-se de programação estruturada, é algo que é muito comum no nosso dia a dia, até mais do que nós possamos imaginar. Na verdade, a gente pode dizer que isso é uma coisa rotineira no nosso dia a dia e nós costumamos tratar dessas questões de desvios condicionais sem até mesmo perceber a importância dela, né, ou a relevância dela nesse nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Quando você, por exemplo, está diante de uma tomada de decisão, e essa tomada de decisão depende de que haja feito uma comparação entre variáveis ou entre situações, duas ou mais possibilidades, fatores, né? Significa que você está diante de um desvio condicional, de maneira que, se o resultado dessas variáveis ou desses fatores for 1, você toma uma decisão. Se o resultado da comparação for outro, você toma uma outra decisão. Então vamos dar um exemplo aí muito simples aí do nosso dia a dia, né? Então o nosso coleguinha aí está pensando, se ele começou com essa partícula, se ainda tiver tarefas para fazer, claro, tarefas de LLP, né? Então preciso me organizar e fazê-las. Vocês também, né? Se tiver alguma tarefa ainda para fazer, vocês precisam se organizar para fazê-las. Se não, estou de boa. Se não tiver atividade nenhuma, o que? É só relaxar e partir para o abraço. Beleza? Então ele esteve aí diante de uma análise de uma situação. Se tiver tarefa, eu tenho que fazer. Se não, eu posso usufruir da minha folga ou eu posso apenas descansar. Beleza? O segundo exemplo aí de desvio condicional, podemos ver a seguinte situação. Bom, isso é como se fosse um vendedor, alguma coisa parecida, né? E ele coloca a seguinte situação, né? Para nós termos ciência. Se até sexta-feira eu conseguir vender R$ 2.000, então descansarei no sábado e no domingo. Se não, eu trabalharei também no sábado pela manhã. Então ele está aí diante de uma situação, de uma condição. Qual é a condição? Ele tem até a sexta-feira para vender R$ 2.000 ou mais, é claro, né? Se ele não conseguir vender esses R$ 2.000 até a sexta-feira, ele vai ter que trabalhar no sábado de manhã. Agora, se até a sexta-feira ele conseguir alcançar essa meta, ele vai poder descansar tanto no sábado quanto no domingo, tá certo? E nós também podemos ler essa situação da seguinte forma, ó. Se, aquela partículazinha da condicional, se o dia for menor ou igual a sexta-feira, esse dia menor ou igual a sexta-feira significa o quê? Até sexta-feira. Então, se até sexta-feira, dia menor ou igual a sexta-feira, e o valor da venda seja maior ou igual a 2.000. Ele não pretende vender R$ 2.000. Se vender 2.001, 2.100, 2.200, beleza, mas o mínimo é 2.000. Então o valor da venda tem que ser maior ou igual a 2.000. Bom, se essa condição for aceita, se ele conseguir alcançar essa meta, o que acontece? Então, descanso sábado e domingo é igual a verdadeiro. Ele disse, descansará no sábado e no domingo. E que mais? Trabalho no sábado de manhã igual a falso. Então, olha só, gente, se ele conseguir vender até a sexta-feira os 2.000, tá? Ele vai descansar no sábado e no domingo. Sim, verdadeiro. Ele vai trabalhar no sábado? Não, ele não vai trabalhar no sábado.
falso, tá? Agora, e se ele não conseguir alcançar essa meta? Vamos ver o que acontece? Se não, descanso no sábado e domingo é igual a falso. Ele não vai descansar nos 2 dias. E o trabalho sábado de manhã é igual a verdadeiro, porque ele vai trabalhar sábado de manhã, tá? Então, essa aqui é uma forma de nós construirmos de forma estruturada o quê? Essa condição aqui, ou essa situação, ok? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Se x, que é um número qualquer, é maior que y, então escreva o quê? X é o maior número. Se não, escreva y é o maior número. Vamos lá. Eu tenho a situação que x pode ser maior que y, x pode ser menor que y. Agora, tem aquela também que x pode ser o quê? Igual a y. Então, a primeira situação é a seguinte, ó. Se x é maior que y, escreva o quê? X é o maior número. E se não for verdade? Vai dizer que y é o maior número, tá certo? Vamos ver como é que pode ser feito também isso? Ó, se x maior que y, então escreva x é o maior número. Se x não for maior que y, o que eu vou escrever? Se não, escreva y é o maior número. Tá certo? Isso aqui é uma condição que está sendo... Basicamente, nós escrevemos isto aqui de outra forma. E é essa forma que nós usamos aonde? Nos nossos algoritmos. Tá bom? Tem um errinho aqui, tá, gente? Era só o senão que era para ser grifado e outra. É sem acento, tá? É porque o próprio Office ele acentua automaticamente e eu não percebi isso. Mas os nossos comandos, as nossas palavras reservadas no Visual G, elas não recebem acentuação, tá? Os acentos só podem aparecer nas cadeias de caracteres que estão entre aspas duplas. É o único momento que você pode colocar um caractere acentuado. Importante lembrar isso. E aí, vamos continuar então. Então, operadores lógicos. Então, até agora nós vimos o quê? Desvio condicional. Então, tudo esse se, então, se não, são os desvios condicionais. Lembrem-se disso. Continuando aqui, agora vamos falar de alguns operadores lógicos. Nós já conhecemos os operadores lógicos. Nós os conhecemos pelo nome de conectivos lógicos. Lembram daquela aula sobre conectivos lógicos? Ou exclusivo, condicional, bicondicional? Então, aqui lá são os conectivos lógicos, que também são os operadores lógicos aqui do Visual G, tá certo? Então, no Visual G, os operadores lógicos disponíveis são os seguintes. O não, tá? Lembrando que o não, gente, ele não é um operador que se usa entre duas proposições, tá? Ele é um operador que eu uso somente em uma proposição para alterar o seu valor. De forma que se ela for positiva, ela fica negativa. E se ela for negativa, o não negativo é positivo, tá? Mas nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Um outro operador é o operador e, tá? Na lógica binária. O operador ou. O ou exclusivo, ou escrevemos no Visual G como x ou exclusive ou, tá? Short também pode escrever show no caso, né? E a estrutura condicional simples, que é o se seguido do então, essa é a estrutura condicional simples. E a estrutura condicional composta, que eu tenho se, a condição, o então, para a condição verdadeira, e o senão para a condição ser falsa, tá bom? Então, seguindo aí, operadores lógicos. O operador não, é um operador unário, ou seja, só é aplicável a uma única proposição, tá bom? E ele tem a propriedade de inverter o valor lógico de uma variável. Então, aquela variável que é verdadeira se torna falsa quando eu aplico o não a ela. E aquela que é falsa, quando eu aplico um não a ela, ela se torna verdadeira, tá bom? Então, temos um exemplo aí, ó. Aluno ativo, que é uma variável lógica, recebe o quê? A negação do status atual do aluno.
Então, vamos supor que o status atual do aluno seja verdadeiro. Tá? Quando eu disser não verdadeiro, significa o quê? Falso. Ou seja, aluno ativo será igual a falso. Certo? Ou a segunda situação. Digamos que status atual do aluno é falso. O aluno atualmente não está ativo. Por exemplo, trancou a sua matrícula. Aí ele vai ser matriculado, ele já tem cadastro. Aí eu aplico uma operação como essa, de não status atual. Então, se o status atual dele é falso, ele vai ficar o quê? O que é o não falso? O não falso é o verdadeiro. Então, o aluno estará, a partir de agora, ativo no meu sistema. Tá? Tá, então, explicando isso aí que eu acabei de falar, ou seja, se o valor da variável status atual aluno for falso, então a variável aluno ativo vai receber o valor lógico não falso, ou seja, verdadeiro. Tá? Por mais, gente, que possa estar confundindo um pouquinho a cabeça de vocês, é uma questão de tempo para poder você assimilar essas questões. Tá? É importante você gravar o seguinte, que o não ele altera o valor lógico de qualquer variável. Ele é a negação do valor atual da variável. Tá? Então, se uma variável é verdadeira, a partir do momento que eu aplico não a ela, ela se torna falso, porque o não verdadeiro é falso. Ao contrário, se ela é falsa e eu aplico o não a ela, o não falso é o quê? É o verdadeiro. Sabe por quê? Porque só existem dois valores lógicos possíveis. Tá? Ela é o princípio do terceiro excluído. Ou é verdadeiro ou é falso. Não há uma terceira possibilidade. Lembrem-se bem disso. Seguindo aí, o operador ou o operador que resulta verdadeiro quando um dos seus operandos lógicos for verdadeiro. Tá? Então, de forma que o resultado será verdadeiro se qualquer uma das condições forem verdadeiras. Uma pode ser verdadeira? Pode. A outra pode ser verdadeira? Pode. As duas podem ser verdadeiras? Podem. Tanto essas três condições me dão um resultado verdadeiro, tá bom? Então, um exemplo aí, ó. Se alarme da frente igual a verdadeiro. Ou, tá? Ou, alarme dos fundos igual a verdadeiro, então, disparar sirene recebe verdadeiro, tá? Imagina uma loja que tem um alarme. Bom, obviamente essa loja só tem apenas duas portas sem janelas, uma porta na frente e uma porta nos fundos. E o proprietário instalou um alarme na frente e um alarme nos fundos. Um sensor, tá, gente? Um sensor. Caso a porta seja forçada, seja arrombada, esse alarme se torna verdadeiro. Tá? Ele muda o status para verdadeiro. Se está tudo bem, está tudo aqui falso. Se alguma das portas for arrombada, fica verdadeiro. Então aqui, qual é a situação para que o alarme dispare, a sirene seja disparada? Que ou a porta da frente seja violada ou a porta dos fundos seja violada. Se a da frente for violada e a dos fundos não, vai disparar? Vai disparar. Segunda situação, se a da frente não for violada, mas a do fundo for violada, vai disparar o alarme. E se tentarem violar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, as duas, vai disparar também, porque o meu algoritmo está me dizendo isso. É esse o tratamento que ele está dando para essas duas informações, tá? De acionamento do alarme da frente ou do alarme dos fundos. Tá ok? Então, pode ser um, pode ser outro e podem ser simultaneamente os dois. Qualquer uma dessas três situações vai disparar a sirene. Agora, se ninguém mexer nas portas, o dono vai dormir a noite inteira sossegadinho porque não vai haver disparo da sirene. Correto? Seguindo aí, o operador E resulta verdadeiro somente se seus dois operandos lógicos forem verdadeiros. Agora é diferente.
eu preciso que os dois operandos, ou até mais, se for 3, 4, todos têm que ser verdadeiros para que a minha condição seja satisfeita. Exemplo temos aí, ó, se nota final de um aluno qualquer for maior ou igual a 5 e, não é só a nota não, e, tem um e aqui dizendo que tem mais coisa, e o total de faltas desse aluno for menor, tá, do que 25% do total de aulas, então ele escreva aluno aprovado. Agora, se uma dessas aqui for falsa, por exemplo, ele está com uma nota 4,5, ou seja, a nota é menor que 5. Então isso aqui é falso. Mesmo que ele não tenha mais faltas do que pode, ele vai estar reprovado. Tá? Agora, digamos que ele tenha a nota correta necessária, mas ele tenha mais faltas do que ele podia ter, também está reprovado. Tá? Então, a única situação em que essa frase aqui será escrita aluno aprovado é se esta situação, esta condição aqui e esta outra aqui forem verdadeiras. Tá? Então, nota maior ou igual a 5 e total de faltas menor do que 25. Por que eu botei aqui, gente, 25 dividido por 100? Porque 25 dividido por 100 é 25%. Tá? É 0,25. E eu estou multiplicando isso pelo total de aulas. Vamos supor que ele teve 100 aulas. 100 aulas, 100 dias de aula, 100 horas de aula. O máximo que ele pode ter de faltas é quantas? 75. Se ele tiver 76 faltas... Mito, desculpa, gente. Ele só pode ter no máximo 25 faltas. Se ele tiver 26 faltas, ele está reprovado, ok? E vocês também, é claro. Seguindo aí, operadores lógicos. O outro operador é o ou exclusivo. Esse aqui ele é diferente do ou comum. No ou comum, eu posso ter uma situação verdadeira, posso ter a outra e posso ter as duas. Aqui, eu nunca posso ter as duas verdadeiras. Ou é uma e aí exclui a outra. Se uma for verdadeira, exclui a outra se torna automaticamente, tem que ser falsa. As duas não podem ser verdadeiras, tá bom? Então, exemplo aí, ó. Se, ó, vamos supor, foi aberta inscrição para um concurso e você só podia se inscrever para uma vaga, digamos assim, para um cargo. E aí, o que o sistema faz? Ele testa isso aqui, ó. Se inscrição opção 1 igual a verdadeiro. Ou exclusivo, inscrição opção 2 verdadeiro, sabe o que significa? Significa que o candidato se inscreveu na opção 1 e também se inscreveu na opção 2. E ele não podia fazer isso. Ou era uma e aí excluía a outra, ou era a outra e excluía a uma. Se ele se inscrever nas duas, sabe o que acontece? Inscrição, desculpa, eu acho que eu inverti aqui, gente. Se inscrição igual a verdadeiro. Isso, exatamente, é isso mesmo. Se uma for verdadeira ou exclusivamente a outra for verdadeira, a inscrição está aprovada, tá? Agora, se as duas forem verdadeiras, ou seja, qualquer situação diferente dessa daqui, a inscrição dele está cancelada. É isso mesmo, não errei nada não. É que tem hora que a gente dá um nó na hora que a gente vai ler isso daqui, tá? Então, só pode se inscrever em uma ou na outra, tá? Ele não pode se inscrever nas duas simultaneamente. É o que está dizendo aqui, tá, gente? Vamos lá, seguindo aí. Bom, com relação aos operadores relacionais, nós vamos aqui dar um exemplo, tá? Então, nós vamos elaborar um algoritmo que, primeiro, receba 3 notas de um aluno qualquer, tá bom? Calcule e mostre a média aritmética, tá? Média aritmética, gente, é a soma das notas dividido pela quantidade de notas. São 3 notas, então eu vou dividir a soma por 3, tá bom? Depois disso, receba também o total de aulas que o aluno teve e de faltas que ele cometeu, tá?
ou seja, dias que ele faltou. Verifique se o aluno está aprovado ou reprovado. Bom, aí vamos à condição para que ele esteja aprovado. Para ser aprovado, o aluno precisa, primeiro, média maior ou igual a 5 e número de faltas menor ou igual a 25% do total de aulas. Gente, esse aqui é aquele exemplo que eu fiz lá para vocês lá na lógica aí, tá? E aí o que a gente vai fazer? Esse algoritmo aqui, nós vamos fazê-lo no Visual G. Então, pessoal, nós estamos com o algoritmo aqui, tá certo? Então, vou explicar para vocês esse algoritmo direitinho aqui agora. Então, o que acontece? O cálculo que é para nós fazermos, nós vamos receber 3 notas, tá, de um aluno. Importante, essas notas, elas costumam ter uma parte decimal, por exemplo, 4,5, 5,5, 9,5, né? Então, são números reais, tá certo? Então, nós vamos criar as variáveis nota 1, nota 2, nota 3 e uma variável chamada média notas, que vai receber o valor da média dessas notas. E essas 4 variáveis serão do tipo real, como eu disse, pela possibilidade de recebermos números decimais, tá certo? Bom, as outras variáveis que são levadas em consideração são a quantidade de faltas em relação à quantidade de aulas. Quantidade de faltas e quantidade de aulas é uma espécie de uma contagem, tá? Não tenho meia falta, só tenho uma falta ou eu tenho 0 faltas, então não tenho meio. Então aqui, tanto quantidade de faltas como quantidade de aulas, posso usar o tipo inteiro sem nenhum problema, tá certo? Bom, aqui nós temos a nossa primeira linha do algoritmo, tá certo? O que tem nessa linha aqui? É a indicação do que o algoritmo fará, tá? Como vocês podem ver na parte de baixo aqui, ó, então aparece uma explicação, ó. Esse algoritmo verifica se está aprovado. Vou até colocar aqui, verifica se o aluno, né, está aprovado. Fica melhor assim. Beleza? Bom, aí nós passamos para a linha de baixo, nós saltamos uma linha, beleza? E vamos começar agora a receber as nossas variáveis, tá certo? Então, nessa linha aqui, ó, eu peço para informar qual é a primeira nota. Então, informe a primeira nota. Logo após eu faço o quê? Nessa variável aqui, ó, nota 1, eu vou ler a nota 1. Depois escreva, informe a segunda nota. Aí eu leio quem? A nota 2. Logo em seguida, coloco a linha. Escreva, informe a terceira nota. E aí eu leio a nota 3, ok? Bom, lidas as 3 variáveis de notas, eu preciso ler também a quantidade de aulas e a quantidade de faltas. Então vai aparecer o seguinte texto lá, informe o quantitativo de aulas ministradas. Aí eu vou informar quantas aulas foram dadas, ok? Logo após, aparece o comando escreva e vai escrever o quê? Informe a quantidade de faltas do aluno, beleza? E aí eu vou ler para a variável quantidade de faltas. Na parte do processamento, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a média das notas. Como? Somamos nota 1 com nota 2 e nota 3 e dividimos pela quantidade delas, que são 3 notas, ok? É importante lembrar que eu coloquei parênteses aqui e aqui para que ele possa primeiro fazer a soma e depois fazer a divisão, tá? Porque multiplicação e divisão ela tem precedência maior sobre a soma. Então é importante separar o que vai ser somado para que não haja erro na nossa conta. Bom, depois disso, o que eu fiz? Eu comecei com a verificação justamente das condições necessárias para o aluno estar aprovado. Então eu comecei com o comando se e coloquei a primeira condição. Ó. A primeira condição qual é? É que a média de notas seja maior ou igual a 5. Ou seja, a menor nota que o aluno pode tirar é 5 nessa média, ok? O que mais que eu preciso que seja atendido? Que o quantitativo de faltas dele seja menor
do que 25% da quantidade de aulas. 0,25, gente, é o mesmo que 25 dividido por 100, que é o mesmo que 25%. Tá? Então, se eu multiplicar 0,25 vezes a quantidade de aulas, eu vou saber qual é o máximo de faltas que ele pode ter. E aí, essa quantidade de faltas tem que ser menor, tá certo? Então, é um cuidado que eu tenho que ter. E eu estou usando aqui o quê? A lógica E. Por quê? As duas condições, esta e esta, têm que ser atendidas. Se esta e esta forem atendidas, então, e aí eu vou botar o então na mesma linha do se, tá bom? Após os testes condicionais, eu ponho o então e aí eu escrevo embaixo o que eu quero que aconteça. Então, se isso e isso for verdadeiro, então o aluno está aprovado, tá? Então, escreva, eu quero que escreva na tela, aluno aprovado, tá certo? Agora, se uma ou as duas forem falsas, se essa for falsa, já não serve mais. Ele já está reprovado. Se essa for falsa, ele está reprovado. Se as duas forem falsas, ele está reprovado, tá bom? Então eu tenho se e tenho então. E caso isso não seja satisfeito, eu tenho o se não. Então, se ele não estiver aprovado, ele está reprovado, tá? E aí eu escrevo o comando aqui, ó. Escreva aluno reprovado. E eu não posso esquecer de terminar o bloco de comandos C. Eu começo o se aqui, aqui eu ponho o fim C. Depois o se, do então e do se não. Correto? Bom, faltou nós darmos um nome para esse algoritmo. Então, vou colocar o nome aqui agora, ó. Aprovado, reprovado. Vou botar esse nome alto, aprovado, reprovado. E vou salvar este algoritmo aqui. Então, aprovado, reprovado, salvo. Beleza, gente? Então, o algoritmo está aí para vocês verificarem. Esse algoritmo não é um algoritmo de atividade, de exercício, é só o algoritmo da apresentação lá. Tá certo? Então, vamos rodar uma vez. Vamos lá. Vamos clicar aqui, dar um F9. Então, está executando ó, este algoritmo. Este algoritmo verifica se o aluno está aprovado. Então, informe a primeira nota. Vamos colocar notas aqui que o aluno esteja aprovado. Então, o aluno tirou 8, tirou 9 e tirou 6. Foram 114 horas aula e ele teve também só 20 faltas. Ele está aprovado. Perfeito, certo? Vamos fechar aqui e vamos executar de novo. F9. Vamos colocar o aluno aqui reprovado por nota. Então ele tirou 7, depois ele tirou um 2, depois ele tirou um 4. Tá? A mesma quantidade de aulas e ele só teve 20 faltas. Então ele está reprovado. Por quê? Porque a média 7 mais 2, 9, com 4 dá 13. Dividido por 3 não vai dar 5, vai dar um número menor que 5. Então ele está reprovado por nota baixa, tá? Mesmo ele não tendo faltas para reprovar. Bom, vamos agora reprová-lo por falta. Vamos dar um F9. Então botar o cara tirou 10, 10 e 10, mas não assistiu às aulas. 114 horas aula, muito inteligente, mas muito desorganizado e meio vagal. 114, 57, 29 faltas. Reprovado, porque extrapolou a quantidade de faltas que ele podia ter. Passou de 25%. Beleza, gente? Então, vou fechar aqui. Então, tá aí o algoritmo, tá certo? Esse é o algoritmo lá da apresentação dos slides, beleza? Então, qualquer dúvida, só me chamar lá no WhatsApp, no fórum de dúvidas ou quando a gente estiver na nossa reunião virtual. Beleza? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.